O som de cães de caça ecoava pela densa floresta de Maryland, enquanto Harriet se agachava atrás de um carvalho caído, seu coração batendo como um trovão em seu peito. 3 escravos em fuga se amontoavam ao lado dela, seus olhos arregalados de terror, enquanto os latidos se aproximavam. Eles estão chegando, sussurrou Samuel, sua voz quase inaudível, mas os olhos escuros de Harriet não demonstravam medo, apenas uma determinação feroz. Ela já havia feito essa jornada 19 vezes antes, levando mais de 300 almas à liberdade, através da traiçoeira Underground Railroad. Esta noite não seria a noite em que pegariam Moses. Antes de mergulharmos nesta intensa jornada, clique no botão de inscrição, dê um gostei e comente abaixo o que mais o surpreende sobre a resistência dos escravos na América. Isso ajuda a história a alcançar mais pessoas. O ano era 1849, e a América estava dividida por uma linha invisível que determinava se um ser humano viveria acorrentado ou respiraria ar livre. Abaixo da linha Mason-Dixon, 4 milhões de afro-americanos trabalhavam sob o brutal sistema de escravidão que havia envenenado a alma da nação por mais de 2 séculos. Maryland, situada à beira desse abismo moral, servia tanto de prisão quanto de porta de entrada. Suas plantações se estendiam pela costa leste, onde tabaco e milho prosperavam com o sangue e o suor de pessoas escravizadas que sonhavam com a estrela do norte. Nessa paisagem de opressão, uma mulher chamada Araminta Ross nasceu por volta de 1822, no condado de Dorchester, Maryland. Mais tarde, ela adotaria o nome Harriet em homenagem à sua mãe, e seria conhecida na história como Harriet Tubman. Mas no dia de seu nascimento, ela era simplesmente mais um pedaço de propriedade pertencente a Anthony Thompson, um proprietário de plantação cuja riqueza foi construída sobre o sofrimento humano. O condado de Dorchester se estendia pela costa leste de Maryland, como um mosaico de pântanos, florestas e terras agrícolas. Os afluentes da Baía de Chesapeake cortavam a paisagem, criando um labirinto de vias navegáveis que mais tarde serviriam como rodovias secretas para aqueles que buscavam a liberdade. Pinheiros altos e vegetação densa forneciam cobertura, enquanto a proximidade do condado com a Pensilvânia o tornava um ponto de partida crucial para aqueles corajosos o suficiente para tentar a fuga. A plantação Thompson ficava nesta terra impiedosa, um mundo à parte, onde capatazes brancos exerciam poder absoluto sobre corpos negros. Os alojamentos de escravos de madeira alinhavam-se na parte de trás da propriedade. Estruturas rudes que abrigavam famílias inteiras em quartos únicos. A casa principal, com suas colunas brancas e varanda, erguia-se como um monumento à riqueza extraída da miséria humana. Entre esses 2 mundos, estendiam-se campos que alcançavam o horizonte, trabalhados por mãos que nunca possuiriam a terra que cultivavam. Os pais de Harriet, Benjamin Ross e Harriet Green, haviam sido escravizados em plantações vizinhas antes de serem reunidos sob a propriedade de Thompson. Benjamin, conhecido como Ben, possuía habilidades como inspetor de madeira que o tornavam valioso para seu senhor. Ele podia identificar as melhores árvores para a construção naval, uma habilidade crucial na próspera indústria madeireira de Maryland. Harriet Green, chamada de Velha Rich por aqueles que a conheciam, trabalhava na casa da plantação, cozinhando e limpando para a família Thompson, enquanto criava seus próprios filhos em quaisquer momentos que pudesse roubar. A cabana da família Ross ficava no final dos alojamentos dos escravos, uma estrutura desgastada com lacunas entre as pranchas de madeira que deixavam entrar tanto o frio do inverno quanto o calor do verão. Um quarto servia como quarto, cozinha e sala de estar para toda a família. À noite, pais e filhos dormiam em colchões de palha espalhados pelo chão de terra, amontoados para se aquecerem e se confortarem. Apesar das condições adversas, o amor floresceu dentro daquelas paredes. Ben contava histórias da África transmitidas por gerações, enquanto a velha Rich cantarolava hinos espirituais que carregavam mensagens codificadas de esperança e resistência. Desde suas primeiras memórias, a jovem Ara exibia um espírito que se recusava a ser quebrado, enquanto outras crianças aprendiam a manter os olhos baixos na presença de pessoas brancas. Ela encontrava o olhar delas com uma franqueza inabalável. Quando tinha apenas 5 anos, foi alugada para James Cook, um caçador de peles que vivia nos pântanos. A esposa de Cook colocou Arainta para verificar armadilhas de rato almiscarado nas águas congelantes do inverno. As pequenas mãos da criança rachavam e sangravam do frio,
Mas ela nunca reclamava. Em vez disso, ela aprendeu a ler os cursos d'água como um mapa, memorizando cada riacho e passagem escondida. Durante esse período, Aramenta contraiu sarampo e coqueluche simultaneamente. A esposa de Cook, vendo a criança doente como um fardo, a mandou de volta para a plantação Thompson sem cuidados. A velha Hit cuidou de sua filha de volta à saúde com ervas e remédios passados de ancestrais africanos, mas a experiência deixou sua marca. Arainta tinha visto como as pessoas escravizadas podiam ser facilmente descartadas quando se tornavam inconvenientes. À medida que crescia, Ara era alugada para várias plantações em todo o condado de Dorchester. Cada colocação a expunha a diferentes aspectos da crueldade da escravidão. Na plantação Broadus, ela trabalhou como empregada doméstica sob o olhar atento da senhorita Susan, uma mulher cujo sorriso doce mascarava um coração de pedra. A senhorita Susan chicoteava Ara pelas menores infrações, movendo-se muito lentamente, olhando para cima enquanto trabalhava, ou simplesmente estando ao alcance quando a mulher sentia raiva. Uma manhã, quando Ara tinha cerca de 7 anos, a senhorita New, Susan descobriu que sua açucareira estava meio vazia. Sem investigação, ela culpou a jovem e se preparou para chicoteá-la. Mas Aramenta havia aprendido a reconhecer os sinais de uma punição iminente. Quando a senhorita Susan estendeu a mão para pegar o chicote, a criança saiu correndo da casa e se dirigiu para o campo. Por 5 dias, ela se escondeu em um chiqueiro, competindo com os animais por cascas de batata e restos. A fome finalmente a levou de volta à plantação, onde ela recebeu uma surra tão severa que as cicatrizes marcariam suas costas para o resto da vida. Essa experiência ensinou a Aramenta uma lição crucial. Havia um mundo além da plantação, e com coragem suficiente, era possível sobreviver nele. As florestas e pântanos de Maryland tornaram-se sua sala de aula, onde ela aprendeu a se mover silenciosamente pela vegetação rasteira, a encontrar comida na natureza e a navegar pelas estrelas. Habilidades que pareciam brincadeiras de criança mais tarde se mostrariam essenciais para sua sobrevivência e sucesso como condutora na Underground Railroad. Aos 11 anos, Aramenta trabalhava nos campos. Sua pequena estrutura curvada sobre as plantas de tabaco sob o sol escaldante de Maryland. O trabalho no campo era considerado a forma mais dura de trabalho escravo, mas também oferecia algo que a casa não podia: conexão com outras pessoas escravizadas. Nos campos, os trabalhadores podiam conversar baixinho enquanto se moviam pelas fileiras, compartilhando notícias, canções e histórias. Foi ali que Aramenta ouviu pela primeira vez sussurros de contos de fugas bem-sucedidas, de uma rede misteriosa que ajudava os que buscavam a liberdade a chegar ao norte. Os trabalhadores rurais falavam em código sobre a Underground Railroad, embora raramente usassem esse nome diretamente. Eles falavam em seguir a cabaça que bebia, a constelação da Ursa Maior que apontava para a estrela polar. Cantavam cânticos espirituais com significados ocultos. Swing Low, Sweet Chariot. Não era apenas sobre a morte e o céu, mas sobre a rede de almas corajosas que ajudavam os escravos a escapar. Go Down, Moses contava de história da libertação bíblica que eles acreditavam que viria para seu próprio povo. Aramenta absorveu essas lições como uma esponja. Ela aprendeu que certos hinos espirituais podiam servir como sinais de quando se preparar para a fuga, quando era seguro se mover, quando o perigo se aproximava. Ela descobriu que colchas penduradas em varais podiam conter mensagens codificadas com diferentes padrões, indicando casas seguras ou alertando sobre patrulheiros. O próprio mundo natural tornou-se uma linguagem. Musgo crescendo no lado norte das árvores, a posição do sol, o fluxo dos rios em direção à Baía de Chesapeake, e além para a liberdade. Sua educação na resistência acelerou quando ela tinha 13 anos. Enquanto em uma loja de artigos secos em Bucktown, Maryland, Ara testemunhou um capataz perseguindo um escravo fugitivo. Quando o fugitivo se soltou e correu, o capataz pegou um peso de 1 quilo do balcão da loja e o arremessou contra o homem em fuga. O peso errou o alvo e atingiu Aramenta na testa, fraturando seu crânio e deixando-a inconsciente por dias. O ferimento quase a matou, e por semanas ela permaneceu nos aposentos dos escravos, entrando e saindo da consciência enquanto a velha Hit cuidava de suas feridas. Quando ela finalmente se recuperou, Aramenta descobriu que o golpe a havia mudado fundamentalmente. Ela começou a ter visões e ataques de sono repentinos que duravam minutos ou às vezes horas. Alguns chamavam isso de maldição,
Mas Aramenta acreditava que era um presente de Deus. As visões vinham a ela em momentos inesperados. Enquanto trabalhava nos campos, durante as orações, às vezes no meio de conversas, ela via imagens de paisagens que nunca havia visitado. Sentia a presença do perigo antes que ele chegasse. Ou sentia uma certeza avassaladora sobre qual caminho tomar por um território desconhecido. Essas experiências, que a medicina moderna poderia diagnosticar como lobo temporal epilepsia, tornou-se a arma secreta de Aramenta na guerra contra a escravidão. Seu senhor, vendo a menina ferida como mercadoria danificada, tentou vendê-la para quitar dívidas. Por semanas, Aramenta ficou no palanque de leilões enquanto potenciais compradores a examinavam como gado, cutucando seus músculos, verificando seus dentes e discutindo seu valor na frente de seu rosto. Mas ninguém queria uma escrava propensa a ataques repentinos de sono, e ela permaneceu sem ser vendida. A humilhação daqueles dias gravou-se em sua memória, alimentando uma raiva que a impulsionaria pelo resto de sua vida. Durante sua recuperação, o relacionamento de Aramenta com seu pai, Ben, se aprofundou. Ele havia comprado sua liberdade vários anos antes, embora permanecesse na plantação para ficar perto de sua família. Ben era um homem de força tranquila, que inspirava respeito tanto na comunidade negra quanto na branca. Ele ensinou à filha habilidades práticas, como se mover silenciosamente pelas florestas, como ler padrões climáticos, como identificar plantas comestíveis e fontes de água limpa. Mais importante, ele a ensinou que a liberdade não era apenas um sonho, mas um objetivo alcançável. Ben também compartilhou histórias de fugas bem-sucedidas que ele havia testemunhado ou ouvido através da rede de negros livres e escravizados, que trocavam informações por toda Maryland. Ele contou a Ara sobre Frederick Douglass, que havia escapado da escravidão em Baltimore poucos anos antes e agora estava discursando contra a escravidão no norte. Ele descreveu a Underground Railroad não como um conceito místico, mas como uma rede real de pessoas corajosas que arriscavam tudo para ajudar outras a alcançar a liberdade. À medida que Ara entrava na adolescência, sua reputação de alguém que não podia ser quebrada começou a se espalhar por todo o condado de Dorchester. Outras pessoas escravizadas a procuravam para aconselhamento e apoio. Ela organizava reuniões de oração secretas, onde os participantes cantavam hinos espirituais e compartilhavam notícias de outras plantações. Essas reuniões serviam a múltiplos propósitos. Elas forneciam conforto espiritual, fortaleciam os laços comunitários e permitiam a troca cuidadosa de informações sobre rotas de fuga e casas seguras. Sua crescente influência atraiu a atenção das autoridades brancas, que viam qualquer reunião de escravos como potencialmente perigosa. Patrulheiros, homens brancos armados que fiscalizavam os movimentos dos escravos, começaram a observar Aramenta mais de perto. Mas ela havia aprendido a ser cuidadosa, a ler as intenções das pessoas e a desaparecer na paisagem quando necessário. O ferimento na cabeça que a havia marcado como mercadoria danificada, na verdade, aguçou seus instintos e fortaleceu sua conexão com o mundo espiritual que sustentava seu povo. O ponto de virada veio quando Aramena soube que seria vendida para uma quadrilha de trabalho escravo no sul profundo. Os rumores começaram como sussurros nos alojamentos dos escravos, mas logo se tornaram certeza. Os problemas financeiros de seu senhor haviam piorado, e ele planejava vender vários escravos para plantações de algodão na Geórgia ou no Alabama. Para os escravos em Maryland, ser vendido para o sul era um destino pior que a morte. Significava separação permanente da família, trabalho mais duro e certeza virtual de que nunca mais veriam sua terra natal. A notícia de que seria separada de sua família e enviada ao inferno dos campos de algodão do sul profundo transformou a raiva latente de Ara em determinação focada. Ela tinha cerca de 27 anos, casada com um negro livre chamado John Tubman, e passara toda a sua vida sonhando com a liberdade. Agora, diante da perspectiva de uma forma ainda pior de cativeiro, ela tomou uma decisão que mudaria a história americana. Ela não esperaria para ser vendida para o sul. Não aceitaria um destino escolhido por outros. Em vez disso, ela escolheria seu próprio caminho, mesmo que a levasse à morte na selva de Maryland. A criança assustada que uma vez se escondeu em um chiqueiro havia desaparecido, substituída por uma mulher cuja coragem logo se tornaria lendária. Aramenta Ross estava prestes a se tornar Harriet Tubman.
e a Underground Railroad estava prestes a ganhar sua mais destemida condutora. O palco estava montado para uma das carreiras mais notáveis na história da resistência americana. Dos alojamentos de escravos do condado de Dorchester, uma mulher estava emergindo que repetidamente se aventuraria no coração do território escravista para levar outros à liberdade. Ela operaria sob o nariz de oficiais federais, milícias estaduais e caçadores de escravos profissionais. Ela guiaria fugitivos aterrorizados por centenas de milhas de território hostil, usando nada além de sua inteligência, sua fé e sua inabalável crença de que a liberdade era o direito de nascença de todo ser humano. Mas primeiro, ela tinha que se salvar. A decisão cristalizou-se na mente de Harriet em uma noite úmida de setembro de 1849. Ela jazia no colchão de palha na cabana de sua família, ouvindo a respiração constante de seu marido, John, ao seu lado. Pelas frestas nas paredes de madeira, ela podia ouvir o som lúgubre de uma coruja piando dos pântanos, um som que as pessoas escravizadas frequentemente interpretavam como um presságio. Amanhã, ela sabia, poderia ser seu último dia na plantação Thompson. O traficante de escravos era esperado dentro de uma semana. John Tubman se mexeu em seu sono, e Harriet estudou seu rosto à luz da lua que filtrava pela pequena janela. Ele era um homem negro livre, nascido de pais que haviam conquistado sua liberdade anos antes. Seu casamento em 1844 havia sido uma fonte de alegria e frustração para Harriet. Embora amasse profundamente John, ela não conseguia entender sua aceitação de seu status de escrava. Quando ela falava em fuga, ele balançava a cabeça e a advertia de que as penalidades pela recaptura eram muito severas. "Temos uma boa vida aqui", ele diria. "Por que arriscar tudo por algo que pode te matar?" Mas a definição de boa de John e a de Harriet eram mundos à parte. Como homem livre, ele podia ir e vir como quisesse, ganhar salários e sonhar com um futuro. Harriet continuava sendo propriedade, sujeita a ser vendida, separada da família, ou punida ao capricho de seu senhor. A iminente venda para o sul profundo tornara a diferença entre suas situações insuportavelmente clara. John podia optar por segui-la ou recomeçar com outra pessoa. Ela enfrentava a escolha entre liberdade e morte. O catalisador para a ação veio na manhã seguinte, quando Harriet ouviu uma conversa entre Edward Broaddus, seu atual senhor, e o traficante de escravos Nat Turner, não o famoso rebelde, mas um homem que compartilhava seu nome e profissão. Eles estavam perto do celeiro de tabaco, discutindo preços por cabeça e arranjos de transporte. "As meninas têm ataques de sono", Broaddus estava dizendo, "mas ela é forte como um boi quando está acordada, boa reprodutora se nada mais." A crueldade casual de ser tratada como gado fez a raiva percorrer as veias de Harriet. Naquela noite, ela fez seus preparativos finais com precisão metódica. Ela vinha planejando este momento há anos, reunindo informações e recursos sempre que possível. Agora era a hora de colocar esse conhecimento em prática. Sua primeira parada foi a cabana de seu pai, Ben. Como homem livre com raízes profundas na comunidade, Ben tinha conexões em toda a rede de negros livres e escravos do condado de Dorchester. Ao longo dos anos, ele mapeou cuidadosamente as rotas da Underground Railroad através de Maryland, memorizando a localização de casas seguras, famílias solidárias e áreas perigosas a serem evitadas. "Papai", Harriet sussurrou ao entrar em sua cabana depois da meia-noite. "É a hora." Ben esperava essa conversa há meses. Ele se levantou da cama e pegou materiais que vinha preparando secretamente: um pequeno saco de broa de milho e toucinho, um mapa gasto desenhado em tecido que mostrava vias navegáveis e estradas entre Maryland e Pensilvânia. E o mais precioso de tudo: os nomes e localizações dos contatos da Underground Railroad. "A primeira casa pertence a Thomas Garrett", Ben murmurou, sua voz quase inaudível. "Ele é um quacre em Wilmington, Delaware. Homem branco, mas ele ajudou centenas do nosso povo. Você diga a ele que Benjamin Ross te enviou, e ele saberá que você é genuína." Ben apertou uma pequena ficha de madeira na mão de Harriet, um pássaro esculpido que serviria como identificação quando ela chegasse à estação de Garrett. A Underground Railroad operava em uma rede de comunicações codificadas e referências confiáveis. Condutores como os que Harriet esperava contatar moviam aqueles que buscavam a liberdade de estação em estação, geralmente sob o manto da escuridão. Os chefes de estação forneciam casas seguras, comida, roupas
e informações sobre a próxima etapa da jornada. O sistema funcionou porque combinava organização cuidadosa com improvisação, permitindo que os condutores se adaptassem quando as circunstâncias mudavam. Ben explicou os sinais básicos que Harriet precisaria reconhecer. Uma fita amarela amarrada a um poste de cerca significava que uma casa era segura para a noite. Uma colcha com um padrão particular pendurada em um varal indicava se a barra estava limpa ou se havia patrulheiros por perto. Certos cânticos religiosos entoados em horários específicos podiam identificar amigos de inimigos. Mais importante, a Estrela do Norte seria seu guia constante. Não apenas a estrela real, mas a rede de pessoas que haviam escolhido esse nome como seu símbolo de esperança. Nos 3 dias seguintes, Harriet aprimorou seu plano de fuga com a precisão de uma operação militar. Ela estudou as fases da lua, sabendo que as noites mais escuras proporcionariam a melhor cobertura. Memorizou o horário dos patrulheiros locais, identificando as horas em que estariam menos vigilantes. Ela praticou mover-se silenciosamente pelas matas atrás da plantação, cronometrando o tempo que levava para chegar a vários pontos de referência. Seu maior desafio era emocional, e não logístico. Partir significava abandonar sua família, possivelmente para sempre. A velha Rich, agora com 60 anos, talvez não sobrevivesse o suficiente para ver sua filha novamente. Seus irmãos e irmãs enfrentariam um escrutínio maior e possível punição assim que sua fuga fosse descoberta. O peso dessas consequências ameaçava paralisá-la com culpa. A solução veio durante uma de suas reuniões de oração, realizadas nas profundezas das florestas do condado de Dorchester. Cerca de 20 pessoas escravizadas haviam se reunido em torno de uma pequena fogueira, suas vozes se elevando em cânticos religiosos que mascaravam suas conversas sobre resistência e esperança. A irmã Mary, uma mulher idosa conhecida por suas visões proféticas, proferiu palavras que ecoariam na mente de Harriet para sempre. "Filha", disse Mary, colocando as mãos enrugadas nos ombros de Harriet. "O Senhor não nos chama para ficarmos confortáveis nas correntes. Ele nos chama para nos libertarmos para que possamos voltar por outros. Moisés não ficou no Egito para manter a casa do faraó arrumada. Ele foi primeiro para a terra prometida, depois voltou para tirar seu povo." A comparação com Moisés ressoou profundamente com a cosmovisão espiritual de Harriet. Ela sempre se sentiu chamada para algo maior do que a sobrevivência pessoal. E as palavras da irmã Mary cristalizaram essa vocação em uma missão. A fuga não seria um abandono egoísta de sua família. Seria o primeiro passo em um plano maior para levar outros à liberdade. Se esta história está te prendendo, não se esqueça de curtir o vídeo e comentar o que você faria no lugar do protagonista. Assine para mais narrativas poderosas de luta e sobrevivência. Com sua missão esclarecida, Harriet começou a desenvolver as ferramentas psicológicas de que precisaria para ter sucesso como condutora. Liderar pessoas aterrorizadas por centenas de milhas de território hostil exigiria mais do que conhecimento de raízes e casas seguras. Ela precisaria inspirar confiança em pessoas que tinham todos os motivos para desesperar, manter a disciplina quando o pânico ameaçava destruir o grupo, e tomar decisões de vida ou morte sob pressão extrema. Ela praticava essas habilidades tornando-se uma líder informal entre os escravos das plantações vizinhas. Quando surgiam conflitos entre os trabalhadores, eles levavam suas disputas a Harriet para resolução. Seu ferimento na cabeça, em vez de diminuir sua autoridade, de alguma forma a havia aprimorado. As pessoas acreditavam que suas visões lhe davam uma percepção especial sobre situações e indivíduos. Mais importante, sua disposição de confrontar a injustiça diretamente lhe rendera uma reputação de integridade destemida. Um incidente desse período ilustra o estilo de liderança em desenvolvimento de Harriet. Um jovem escravo chamado Samuel foi pego tentando aprender a ler em pedaços de jornal. O capataz planejou fazer dele um exemplo com uma chicotada pública que desencorajaria outros a buscar educação. Na noite anterior à punição de Samuel, Harriet organizou uma resposta coordenada. Ela arranjou para que vários escravos criassem distrações em toda a plantação durante a chicotada programada. Enquanto o capataz lidava com um arado acidentalmente quebrado no Campo Norte, um pequeno incêndio no celeiro de tabaco e galinhas desaparecidas do galinheiro, Harriet levou Samuel para um esconderijo nos pântanos. Quando o capataz finalmente o localizou horas depois, ele estava exausto e frustrado demais para realizar a punição planejada com o efeito dramático pretendido.
Mais significativamente, Harriet havia demonstrado que a resistência organizada poderia ser eficaz mesmo dentro das restrições da vida na plantação. Ela havia mostrado a outros escravos que eles não precisavam aceitar passivamente todas as injustiças e que um planejamento cuidadoso poderia superar probabilidades aparentemente impossíveis. Essas lições se mostrariam cruciais quando ela começou a conduzir pessoas à liberdade. Enquanto setembro se transformava em outubro, Harriet refinou os detalhes específicos de sua rota de fuga. A jornada do condado de Dorchester para a Pensilvânia cobria aproximadamente 90 milhas por alguns dos territórios mais perigosos da América. A costa leste de Maryland estava repleta de patrulheiros, marechais federais e caçadores de escravos profissionais que ganhavam recompensas por devolver fugitivos à escravidão. A primeira etapa de sua rota planejada a levaria para o norte através das florestas e pântanos que ela conhecia desde a infância. Viajando à noite e permanecendo fora das estradas principais, ela poderia alcançar o rio Choptank sem ser detectada. O rio apresentava uma oportunidade e um desafio. Ele fluía geralmente para nordeste em direção à Baía de Delaware, fornecendo um guia natural para o território livre, mas cruzá-lo exigiria nadar ou encontrar um barco. Benna havia ensinado sobre uma rede de homens negros livres que operavam pequenos barcos ao longo dos afluentes da Baía de Chesapeake. Esses homens, muitos deles ex-escravos, haviam desenvolvido um sistema sofisticado para ajudar aqueles que buscavam a liberdade a cruzar cursos d'água perigosos. Eles usavam sinais codificados, arranjos específicos de redes e velas para se comunicarem e identificarem oportunidades de passagem segura. Do rio Choptank, a rota de Harriet a levaria para Delaware, onde a densidade de assentamentos quáqueres proporcionava uma passagem relativamente segura para os viajantes da Underground Railroad. A estação de Thomas Garrett em Wilmington representava o ponto de passagem mais crucial em sua jornada. Se ela conseguisse chegar a Garrett em segurança, ele forneceria comida, descanso e orientação para o empurrão final para a Pensilvânia. A preparação psicológica provou ser tão exigente quanto o planejamento logístico. Harriet passava horas em oração e meditação, fortalecendo sua fé para as provações que viriam. Ela praticava controlar sua respiração durante situações estressantes, sabendo que o pânico poderia ser fatal durante sua fuga. Ela visualizava repetidamente cada aspecto da jornada, desde o momento em que deixava a plantação até sua chegada em território livre. O mais desafiador foi o trabalho emocional de se preparar para deixar John. Apesar de suas diferenças filosóficas sobre a fuga, ela amava profundamente seu marido. Em sua última noite juntos, ela tentou mais uma vez convencê-lo a ir com ela. Poderíamos ter uma vida real no norte, ela sussurrou. Você poderia usar suas habilidades de carpintaria, e eu poderia trabalhar como cozinheira ou costureira. Seríamos pessoas livres, John. Realmente livre. Mas a resposta de John esmagou suas esperanças. Você está falando bobagem, Harriet, ele disse com firmeza. Tenho tudo o que preciso aqui. Se você tentar fugir para o norte, eles a pegarão antes que você chegue à linha do condado. E então? Você será vendida para o sul com certeza. E nunca mais a verei. Quando ela insistiu, John fez uma ameaça que revelou a profundidade de sua divisão filosófica. Se você tentar ir embora, eu mesmo contarei ao mestre Broaddus. Não vou assistir você jogar sua vida fora em algum sonho louco. A traição doeu mais do que qualquer ferida física que Harriet já havia experimentado. O homem em quem ela confiara suas mais profundas esperanças e medos estava disposto a entregá-la aos seus opressores em vez de apoiar sua busca pela liberdade. Naquela noite, deitada ao lado de John pela última vez, Harriet fez as pazes com a solidão que definiria grande parte de sua vida futura. Ela teria que encontrar força dentro de si e de sua fé, porque nem mesmo as pessoas mais próximas a ela podiam ser confiadas com seus sonhos. Em 17 de outubro de 1849, tudo estava pronto. A lua estava em sua fase mais escura. Os patrulheiros locais estavam focados em uma celebração da colheita em Cambridge, e Ben havia recebido a notícia de que Thomas Garrett esperava viajantes. Harriet passou o dia trabalhando normalmente nos campos de tabaco, sem dar nenhum sinal de suas intenções. Ela compartilhou refeições com sua família, participou das orações noturnas e beijou John de boa noite como se fosse um dia qualquer. Mas quando a plantação adormeceu, Harriet levantou-se silenciosamente de seu colchão.
Ela havia escondido seus suprimentos de fuga em uma árvore oca perto da orla da plantação. O pequeno saco de comida que Ben havia preparado, o mapa de tecido mostrando cursos d'água e casas seguras, e a ficha de pássaro de madeira que a identificaria para os contatos da Underground Railroad. Ela também carregava outra coisa, uma pequena faca que Ben lhe havia dado com instruções para usá-la em si mesma, em vez de permitir a recaptura, liberdade ou morte. Ben havia sussurrado quando pressionou a arma em sua mão. Essas são as únicas escolhas que valem a pena ter. Enquanto Harriet escorregava dos alojamentos dos escravos e entrava na floresta que a levaria à liberdade ou se tornaria seu túmulo, ela carregava consigo tudo o que havia aprendido sobre sobrevivência, liderança e coragem. Suas experiências de infância nos pântanos a ensinaram a se mover silenciosamente e a ler os sinais naturais. Seus anos de trabalho de campo construíram a força física de que precisaria para a extenuante jornada que se aproximava. Suas práticas espirituais a prepararam para confiar na orientação divina quando a sabedoria humana falhasse. Mais importante, seus meses recentes de planejamento e preparação a transformaram de uma fugitiva desesperada em algo muito mais perigoso para o sistema escravista. Uma mulher com uma missão que se estendia além da salvação pessoal. Ela não estava apenas fugindo, ela estava começando uma carreira que a tornaria a mulher mais procurada do Sul e a condutora mais célebre da Underground Railroad. Atrás dela, a plantação dormia pacificamente, sem saber que acabara de perder não apenas uma valiosa propriedade, mas uma futura libertadora que voltaria repetidamente para roubar seu gado humano. À frente, jaziam 90 milhas de território perigoso, autoridades hostis e aliados incertos. Mas Harriet Tubman não tinha mais medo. Ela era livre e estava voltando pelos outros. O chão da floresta sob os pés descalços de Harriet parecia fresco e úmido enquanto ela se movia pela escuridão, seu coração batendo contra as costelas como um pássaro engaiolado desesperado para escapar. A névoa de outubro pairava baixa entre os pinheiros, abafando o som e reduzindo a visibilidade a apenas alguns metros à frente. Ela caminhava há 3 horas, seguindo trilhas de cervos e leitos de riachos, que serpenteavam geralmente para o norte pela natureza selvagem do condado de Dorchester. Cada estalo de um galho, cada farfalhar na vegetação rasteira poderia sinalizar descoberta e morte. Ela fez uma pausa ao lado de um enorme carvalho, encostando-se em sua casca áspera, enquanto ouvia sons de perseguição. Ao longe, ela podia ouvir o coro noturno normal dos pântanos de Maryland. Sapos coachando perto de lagoas escondidas, corujas chamando do dossel acima, o respingo distante de um castor ou rato almiscarado perturbando a água parada. Nada sugeria que sua ausência havia sido descoberta ainda. Mas o amanhecer viria em menos de 4 horas, e com ele viria a chamada diária que exporia sua fuga. O mapa de tecido que Ben lhe dera estava guardado com segurança no bolso de seu vestido, mas Harriet mal precisava consultá-lo. Anos explorando essas matas quando criança haviam gravado a paisagem em sua memória. Ela sabia que o riacho que estava seguindo eventualmente se juntaria ao rio Choptank, e que o Choptank fluía para nordeste em direção à Baía de Delaware e à promessa de território livre. O que ela não sabia era se os caçadores de escravos já vigiavam as travessias do rio, ou se os barqueiros negros livres que Ben descrevera estariam dispostos a ajudar uma mulher fugitiva solitária. Ao retomar a caminhada, Harriet começou a entender por que tão poucas tentativas de fuga eram bem-sucedidas. Os desafios físicos eram brutais. Navegar por terrenos desconhecidos na escuridão, percorrer vastas distâncias a pé, evitando estradas e assentamentos, encontrar comida e água sem deixar rastros para os rastreadores. Mas a pressão psicológica era ainda pior. Cada sombra podia esconder um patrulheiro. Cada som podia anunciar cães de caça. Cada decisão carregava consequências de vida ou morte. A 2 milhas da plantação, Harriet enfrentou seu primeiro teste real. O caminho de cervos que ela seguia emergiu de uma floresta densa para a beira de um campo de tabaco pertencente à plantação vizinha de Broadesses. Atravessar o terreno aberto a exporia à observação da casa principal, mas contornar o campo adicionaria horas à sua jornada e aumentaria o risco de encontrar patrulheiros nas estradas. Ela se agachou na beira da floresta, estudando a extensão iluminada pela lua à sua frente. As plantas de tabaco haviam sido colhidas semanas antes,
deixando fileiras ralas que proporcionariam cobertura mínima. A casa principal permanecia escura e silenciosa, a cerca de 800 metros de distância. Mas a luz de uma lamparina tremeluzia em um dos alojamentos dos escravos. Alguém estava acordado. Possivelmente uma criança doente, ou adultos conversando calmamente sobre seus próprios sonhos de liberdade. Harriet tomou sua decisão com a fria calculação que caracterizaria todas as suas futuras operações da Underground Railroad. Ela atravessaria o campo em seções, usando as leves depressões entre as fileiras de tabaco para se esconder. Se desafiada, ela alegaria estar voltando de assistência médica noturna. Escravos frequentemente serviam como parteiras e curandeiros para plantações vizinhas, tornando as viagens noturnas entre propriedades relativamente comuns. Ela começou a travessia, movendo-se agachada, mantendo sua silhueta abaixo dos tocos de tabaco. No meio do campo, o desastre quase a atingiu. Um cachorro começou a latir perto da casa principal, sua voz aguda cortando o silêncio da noite como uma lâmina. Harriet congelou, seus músculos tensos para correr enquanto as luzes apareciam nas janelas da casa. Vozes faziam perguntas. O que deu naquele cachorro tolo? E alguém verificou o fumegador. Mas então uma voz diferente, calma e autoritária, silenciou as outras. Apenas um guaxinim ou gambá, provavelmente. O cachorro vai se acalmar em 1 minuto. As luzes desapareceram uma a uma enquanto a casa voltava a dormir. Harriet esperou mais 10 minutos antes de continuar sua travessia, oferecendo uma oração silenciosa de gratidão por quem havia amenizado a situação. Às 3 da manhã, ela alcançou as margens do rio Choptank. A via navegável se estendia diante dela como um espelho escuro, refletindo as estrelas, mais larga do que ela se lembrava das visitas da infância. A corrente movia-se constantemente para nordeste, assim como Ben prometera. Mas nadar seria impossível. A água estava muito fria, a distância muito grande, e suas habilidades de natação limitadas nunca a sustentariam para tal travessia. Era aqui que a rede de contatos de Ben deveria ajudar. De acordo com as informações de seu pai, barqueiros negros livres usavam sinais codificados para se comunicar com os viajantes da Underground Railroad. Uma pequena fogueira construída em um padrão específico alertaria os barqueiros amigos de que alguém precisava de passagem, mas construir uma fogueira também alertaria observadores hostis, e Harriet não tinha como saber quem poderia estar observando a travessia do rio. Ela passou a próxima hora caminhando pela margem do rio, procurando sinais dos barqueiros que Ben havia descrito. Perto de um pequeno cais usado para carregar madeira em barcaças. Ela encontrou o que procurava. 3 redes de pesca penduradas em mastros em um arranjo triangular. De acordo com as instruções de Ben, esse padrão significava que havia passagem segura disponível para os que buscavam a liberdade. Harriet reuniu gravetos e grama seca, arrumando-os no padrão de sinalização que Ben lhe havia ensinado. Uma pequena fogueira central cercada por 4 pilhas menores de gravetos. Quando acesa, a disposição criaria um padrão em forma de cruz visível dos barcos no rio. Ela bateu o sílex no aço, atiçando as chamas do graveto com as mãos que tremiam de frio e tensão nervosa. O fogo pegou exatamente quando o amanhecer começava a clarear o horizonte leste. Em minutos, ela ouviu o barulho de remos cortando a água. Um pequeno barco emergiu da névoa do rio, impulsionado por um poderoso homem negro, que parecia ter uns 40 anos. Ele trouxe sua embarcação perto da costa, mas não falou imediatamente, estudando Harriet cuidadosamente na luz crescente. Benjamin Ross me enviou. Harriet sussurrou, mostrando-lhe o pássaro de madeira esculpido que seu pai lhe havia dado. A expressão do barqueiro relaxou ligeiramente, e ele acenou em direção à sua embarcação. Entre rápido, ele disse baixinho. Meu nome é Jacob, e esta travessia não está ficando mais segura com a chegada do dia. Harriet entrou na parte rasa e subiu a bordo. Enquanto Jacob apagava sua fogueira de sinalização com água do rio, em poucos instantes, eles estavam se movendo firmemente pelo Choptank em direção ao território de Delaware. Durante a travessia, Jacob forneceu informações cruciais sobre a jornada que se aproximava. A patrulha tem estado muito ativa esta semana. Ele relatou que algo os havia agitado, talvez notícias de fugitivos da Virgínia. Você deve ficar completamente fora das estradas até chegar a Wilmington. Thomas Garrett ainda está levando pessoas, mas sua casa está sendo vigiada. Você precisará se aproximar cuidadosamente.
Ele também compartilhou notícias perturbadoras sobre a recentemente aprovada Lei do Escravo Fugitivo, que havia aumentado drasticamente os perigos enfrentados por aqueles que buscavam a liberdade. Marechais federais agora podiam obrigar cidadãos a auxiliar na captura de fugitivos. E as penalidades por ajudar escravos a escapar haviam aumentado drasticamente. Mesmo na Pensilvânia, você não está completamente segura, Jacob alertou. Caçadores de escravos operam até Filadélfia. Agora, eles chegaram à costa de Delaware exatamente quando o dia amanheceu. Jacob guiou seu barco para uma enseada escondida, cercada por grama alta do pântano, onde um cais rudimentar dava acesso à terra firme. Siga esse caminho pelo pântano por cerca de 2 milhas, ele instruiu, apontando para uma trilha quase invisível. Você chegará a uma casa de reuniões Quaker. Uma mulher chamada Sarah Bradford. Ela te alimentará e te indicará a próxima estação. Harriet agradeceu a Jacob e começou a próxima fase de sua jornada, caminhando pelo pântano de Delaware, enquanto o sol subia no céu. Ela estava exausta após uma noite de viagem constante, mas parar agora seria catastrófico. Cada hora aumentava a probabilidade de sua ausência ter sido descoberta e a perseguição organizada. Em algum lugar atrás dela, cães de caça já podiam estar seguindo seu rastro de cheiro da plantação. O caminho pelo pântano de Delaware provou ser traiçoeiro, serpenteando entre poças de água parada e trechos de areia movediça que poderiam prender um viajante incauto. A experiência de infância de Harriet em terreno semelhante em Maryland serviu-lhe bem, pois ela aprendeu a testar cada passo e a identificar rotas seguras em terreno instável. Mas o desgaste mental da vigilância constante estava começando a se manifestar. Sua visão embaçou de exaustão, e 2 vezes ela teve que parar para descansar quando seu ferimento na cabeça desencadeou breves episódios de sono. Durante um desses períodos de descanso involuntário, Harriet experimentou uma visão que a assombraria por anos. Ela se viu de pé em um vasto campo cheio de pessoas acorrentadas, todas olhando para ela com esperança desesperada em seus olhos. Uma voz, que ela acreditava ser Deus falando diretamente com ela, disse-lhe que aquilo era apenas o começo de sua missão. Você retornará por eles, a voz disse repetidamente, até que todos os meus filhos estejam livres. A visão terminou abruptamente quando ela ouviu latidos de cães ao longe atrás dela. Seu sangue gelou ao reconhecer o uivo característico de cães de caça em um rastro de cheiro. De alguma forma, rastreadores já haviam descoberto sua rota e a estavam seguindo pelo pântano. Ela ainda estava a horas da casa de reuniões Quaker, e o terreno aberto não oferecia lugares para se esconder de uma perseguição determinada. O pânico ameaçou dominá-la, mas Harriet se forçou a pensar estrategicamente. Cães de caça seguiam rastros de cheiro, mas a água podia atrapalhar sua capacidade de rastrear. O pântano ao seu redor estava cheio de riachos e poças que poderiam mascarar sua passagem se ela pudesse alcançá-los sem deixar rastros. Ela começou a se mover em direção ao som de água corrente, pisando cuidadosamente em rochas e troncos caídos, para evitar deixar pegadas na lama macia. O riacho que ela encontrou era mais profundo e rápido do que o esperado, alimentado por chuvas recentes que haviam inchado os cursos d'água de Delaware. Harriet entrou na corrente, ofegando enquanto a água fria alcançava seu peito. O leito do riacho era rochoso e irregular, tornando cada passo uma luta contra a força da corrente, mas atrás dela, o uivo dos cães de caça estava ficando mais alto, impulsionando-a para a frente através da água entorpecente. Ela seguiu o riacho por quase 1,5 quilômetros, suas pernas enfraquecendo a cada passo enquanto a hipotermia começava a se instalar. Justo quando sentiu que não podia mais prosseguir, o curso d'água a levou a um terreno mais alto, onde um simples edifício de madeira se erguia entre altos pinheiros. Uma placa pintada à mão o identificava como a casa de reuniões Duck Creek Friends, o santuário Quaker que Jacob havia descrito. Harriet saiu do riacho e aproximou-se da casa de reuniões com o resto de suas forças. Suas roupas estavam encharcadas, seu corpo tremia incontrolavelmente de frio e exaustão. Ela bateu fracamente em uma porta lateral, rezando para que Sarah Bradford estivesse presente e disposta a ajudar uma fugitiva desesperada. A porta se abriu revelando uma mulher branca de meia-idade, com olhos gentis e uma expressão séria. Sarah Bradford deu uma olhada na condição de Harriet e imediatamente a puxou para dentro,
envolvendo-a em cobertores quentes e guiando-a para uma cadeira perto de um pequeno fogão a lenha. Criança, você parece meio afogada, disse Sarah suavemente. Vamos aquecê-la e alimentá-la antes de falarmos sobre para onde você está indo. Na hora seguinte, enquanto Harriet se aquecia ao lado do fogão e consumia tigela após tigela de sopa quente, Sarah Bradford provou por que as casas de reunião quakers se tornaram estações cruciais na Underground Railroad. Ela não fez perguntas desnecessárias, não fez julgamentos sobre a decisão de Harriet de escapar, e se concentrou inteiramente em fornecer assistência prática para a jornada que se aproximava. A estação de Thomas Garrett, em Wilmington, é a sua melhor aposta para chegar à Pensilvânia em segurança, Sarah confirmou. Mas Jacob estava certo sobre o aumento da vigilância. Oficiais federais têm verificado todas as casas conhecidas pela atividade da Underground Railroad. Você precisará se aproximar do local de Garrett pela parte de trás, pela seção de negros da cidade, onde estranhos não chamam tanta atenção. Ela forneceu a Harriet roupas secas, sapatos resistentes e um pequeno pacote de comida que a sustentaria na etapa final de sua jornada. Mais importante, Sarah lhe deu uma descrição detalhada da rota para Wilmington e os sinais específicos que Harriet precisaria para identificar a casa de Garrett com segurança. Procure uma casa de tijolos de 2 andares com venezianas verdes na Shipley Street. Sarah instruiu. Haverá um pequeno jardim nos fundos com um arranjo particular de flores, malmiqueres plantados em forma de cruz. É assim que você saberá que é seguro se aproximar. Se as flores tiverem sido perturbadas ou arranjadas de forma diferente, significa perigo, e você deve seguir para a estação de backup. Enquanto as sombras da tarde começavam a se alongar, Harriet preparou-se para deixar o santuário que provavelmente havia salvado sua vida. O som dos cães de caça havia desaparecido horas antes. Aparentemente, sua travessia aquática havia confundido com sucesso seu rastro de cheiro. Mas ela sabia que caçadores de escravos profissionais não desistiriam facilmente. E cada hora que ela permanecia em Delaware, aumentava o risco de recaptura. Sarah Bradford a acompanhou até a borda da propriedade da casa de reuniões, onde um caminho bem gasto desaparecia em uma densa floresta. Essa trilha a levará na maior parte do caminho até Wilmington, sem cruzar estradas principais, ela explicou. Fique atenta a outros viajantes. Nem todos nessas matas são amigáveis à sua jornada. As últimas 20 milhas até Wilmington testaram todas as reservas de força e coragem que Harriet possuía. Seu corpo doía de 2 dias de viagem constante. Seus pés estavam cheios de bolhas e sangrando dentro dos sapatos que Sarah havia providenciado, e a exaustão ameaçava dominá-la a cada passo. Mas o conhecimento de que a liberdade estava logo à frente a impulsionava através da dor e do cansaço que teriam parado uma pessoa menos determinada. Quando a escuridão caiu novamente, Harriet alcançou os arredores de Wilmington. A cidade era maior do que qualquer lugar que ela já tinha visto, com centenas de casas, negócios e oficinas se espalhando ao longo do rio Christina. Lampiões a gás iluminavam as ruas principais, criando poças de luz que ela evitava cuidadosamente enquanto se dirigia para a Shipley Street e a estação Thomas Garrett. Encontrar a casa provou ser mais desafiador do que o esperado. A seção de negros de Wilmington era um labirinto de ruas estreitas e becos onde famílias negras livres, escravos fugitivos e trabalhadores da Underground Railroad viviam em uma mistura inquieta de esperança e medo. Harriet teve que pedir informações 2 vezes, alegando estar procurando trabalho doméstico antes de localizar a casa de tijolos com venezianas verdes. O jardim atrás da casa de Garrett continha o sinal que Sarah Bradford havia descrito. Malmiqueres plantados em um padrão de cruz que indicava que havia passagem segura disponível. Harriet aproximou-se da porta dos fundos e bateu suavemente usando o ritmo codificado que Ben a havia ensinado. 3 batidas rápidas, pausa, 2 batidas lentas, pausa, 3 batidas rápidas novamente. O próprio Thomas Garrett atendeu a porta, um quacre alto e digno cuja maneira gentil mascarava a determinação férrea que o levara a ajudar mais de 2.700 escravos a alcançar a liberdade. Ele olhou para a condição exausta de Harriet e imediatamente a conduziu para dentro, onde sua esposa Hannah já havia preparado comida e um lugar para descansar. Bem-vinda à liberdade, irmã.
disse Garrett simplesmente. Tu fizeste uma jornada notável, e tua coragem honra teu povo e teu Deus. Pela primeira vez desde que deixara Maryland 3 dias antes, Harriet permitiu-se acreditar que poderia realmente sobreviver. A parte mais perigosa de sua jornada havia ficado para trás, e à frente estava a Pensilvânia. Solo livre onde nenhum caçador de escravos poderia legalmente arrastá-la de volta ao cativeiro. Mas enquanto ela estava sentada na cozinha de Thomas Garrett, comendo sua primeira refeição como mulher livre, os pensamentos de Harriet não estavam em sua própria segurança. Em vez disso, ela se viu pensando na família que havia deixado para trás, nos amigos ainda trabalhando nos campos de tabaco de Maryland, e nos milhões de pessoas escravizadas em todo o Sul, que compartilhavam seus sonhos de liberdade. A visão que ela havia experimentado no pântano de Delaware voltou a ela com clareza surpreendente. Inúmeros rostos olhando para ela com esperança desesperada, esperando por alguém corajoso o suficiente para tirá-los da escravidão. Naquela noite, enquanto dormia em segurança na casa de Garrett, Harriet Tubman começou a planejar seu retorno a Maryland. Sua própria fuga havia sido apenas o começo. O sol da manhã projetava longas sombras pelas ruas da Filadélfia, enquanto Harriet descia da balsa que a levara através do rio Delaware para a Pensilvânia. Era 22 de outubro de 1849, exatamente 5 dias depois de ela ter escapado da plantação de Maryland, que a mantivera em cativeiro por 27 anos. Thomas Garrett providenciara sua passagem para a cidade, fornecendo contatos e dinheiro suficiente para sustentá-la por várias semanas, enquanto ela encontrava trabalho e hospedagem. De pé nos cais da Filadélfia, cercada pela atividade agitada da segunda maior cidade da América, Harriet experimentou um momento de profunda desorientação. O ar em si parecia diferente ali, carregado de possibilidade e não de opressão. Pessoas brancas e negras moviam-se juntas pelas ruas, realizando negócios e conversas sem a rígida hierarquia que definia cada interação em Maryland. Pela primeira vez em sua vida, Harriet não era propriedade de ninguém. Mas a liberdade, ela rapidamente descobriu, era mais complexa do que imaginara. A euforia da fuga era atenuada pela esmagadora solidão e pelo medo constante da recaptura. A lei do escravo fugitivo significava que, mesmo na Pensilvânia, ela não estava completamente segura de caçadores de recompensas e oficiais federais. Cada batida na porta de sua pensão podia sinalizar um desastre. Todo rosto desconhecido poderia pertencer a alguém que a rastreava por dinheiro de recompensa. A substancial comunidade negra livre da Filadélfia acolheu Harriet com calor e assistência prática. Ela encontrou alojamento em uma pensão administrada por Sarah e William Steele, que mais tarde se tornariam famosos como os historiadores não oficiais da Underground Railroad. William Steele manteve registros meticulosos de cada pessoa que buscou a liberdade que passou pela Filadélfia, documentando suas histórias e acompanhando seu progresso em direção à segurança permanente. Através da família Steele, Harriet se conectou com a rede de abolicionistas da cidade, tanto negros quanto brancos. Ela participou de reuniões da Sociedade Anti-Escravista da Pensilvânia, onde ouviu oradores como Frederick Douglass e Sojourner Truth descreverem o imperativo moral de acabar com a escravidão em toda a América. Essas reuniões abriram seus olhos para o movimento mais amplo que estava desafiando a instituição que havia mantido seu povo em cativeiro. Mas foram as histórias compartilhadas por outros escravos fugitivos que realmente moldaram a futura missão de Harriet. Toda semana chegavam novos visitantes à pensão de William Steele. Homens, mulheres e crianças que arriscaram tudo para chegar a solo livre. Eles contavam histórias terríveis de separação de membros da família, punições brutais e a degradação diária da escravidão. Mais dolorosamente, eles falavam dos entes queridos deixados para trás, ainda presos no sistema do qual haviam escapado. Harriet encontrou trabalho como empregada doméstica na casa de uma rica família Quakre, os Bracketts, que a tratavam com respeito e pagavam salários justos por seu trabalho. Pela primeira vez em sua vida, ela podia guardar o dinheiro que ganhava, tomar decisões sobre seu próprio tempo e sonhar com um futuro além da mera sobrevivência. Os Bracketts a encorajaram a aprender a ler e escrever, habilidades que eram proibidas aos escravos, mas essenciais para a plena participação na sociedade livre. À medida que o inverno se instalava na Filadélfia, Harriet deveria ter se sentido satisfeita com sua nova vida. Ela havia alcançado o que milhões de escravos só podiam sonhar:
liberdade, trabalho honesto e a promessa de um futuro melhor. Mas, em vez de satisfação, ela sentiu uma sensação de incompletude. A visão que tivera no pântano de Delaware assombrava seus sonhos, cheia de rostos de pessoas ainda esperando pela libertação. O ponto de ruptura veio em dezembro de 1849, quando Harriet recebeu notícias devastadoras de Maryland. Sua sobrinha, Kezia Jolie, e os 2 filhos pequenos de Kezia estavam prestes a ser vendidos em leilão em Cambridge. A carta, contrabandeada para o norte através da rede da Underground Railroad, veio do cunhado de Harriet, John Bowley, um homem negro livre que estava desesperado para salvar sua esposa e filhos de serem vendidos para o sul profundo. Naquela noite, enquanto a neve caía lá fora em seu quarto aquecido na Filadélfia, Harriet tomou uma decisão que a transformaria de refugiada em lenda. Ela retornaria a Maryland, não como uma fugitiva em busca de fuga, mas como uma condutora pronta para guiar outros à liberdade. Os riscos eram enormes. Condutores capturados enfrentavam a morte ou a venda para as plantações mais duras do sul profundo. Mas o imperativo moral era ainda maior. Sua primeira missão de resgate em dezembro de 1850 estabeleceu o padrão que definiria sua carreira como a mais famosa condutora da Underground Railroad. Trabalhando com seu cunhado, John Bowley, Harriet orquestrou um plano elaborado para roubar Kazaiah e as crianças do leilão de escravos de Cambridge. Bowley compareceu ao leilão e fez o lance vencedor por sua própria família, então os levou embora antes que o pagamento fosse devido. Harriet esperou em uma casa segura perto da baía de Chesapeake, pronta para guiá-los para o norte em direção à liberdade. O plano funcionou perfeitamente, mas também revelou o quanto o cenário político havia mudado desde a própria fuga de Harriet. A lei do escravo fugitivo encorajou os caçadores de escravos e criou um clima de medo, até mesmo nos Estados Livres. Marechais federais patrulhavam ativamente as rotas da Underground Railroad, e as penalidades por ajudar fugitivos haviam aumentado drasticamente. O que antes era uma empreitada perigosa era agora potencialmente suicida. Mas o perigo apenas fortaleceu a determinação de Harriet. Na década seguinte, ela faria 19 viagens para o território escravista, liderando pessoalmente mais de 300 pessoas à liberdade. Sua taxa de sucesso foi sem precedentes. Ela nunca perdeu uma única pessoa sob sua orientação, ganhando o apelido de Moisés das pessoas escravizadas que haviam como uma profetisa da libertação. Cada missão exigia meses de planejamento cuidadoso e execução precisa. Harriet desenvolveu uma sofisticada rede de inteligência que incluía negros livres, brancos solidários e até mesmo escravos que coletavam informações sobre horários de patrulha, casas seguras e perigos potenciais. Ela aprendeu a forjar documentos, alterar sua aparência e imitar vários personagens para evitar a detecção. Sua compreensão psicológica de escravos fugitivos e seus perseguidores tornou-se lendária. Quando fugitivos aterrorizados queriam voltar, ameaçando comprometer todo o grupo, Harriet sacaria uma pistola e lhes daria uma escolha simples. Escravos mortos não contam histórias, mas escravos vivos sim. Você continuará ou morrerá. Sua determinação era tão absoluta que ninguém nunca testou sua resolução. A rede da Underground Railroad que apoiava as missões de Harriet representou um dos movimentos de resistência mais eficazes da história americana. Milhares de condutores, mestres de estação e apoiadores arriscaram prisão ou morte para ajudar pessoas escravizadas a alcançar a liberdade. O sistema operava através de linhas raciais, unindo quáqueres, ex-escravos, abolicionistas e cidadãos comuns que acreditavam que o cativeiro humano era moralmente indefensável. Thomas Garrett, sozinho, gastou toda a sua fortuna apoiando as operações da Underground Railroad, ajudando mais de 2.700 pessoas a escapar da escravidão. Quando multado pelos tribunais federais por violar a lei do escravo fugitivo, ele declarou publicamente sua intenção de continuar ajudando os que buscavam a liberdade até que seu último dólar fosse gasto e seu último suspiro fosse dado. William Steele manteve registros detalhados que preservam os nomes e as histórias de milhares de pessoas cuja coragem ajudou a desmantelar a escravidão americana. O sucesso de Harriet inspirou outros condutores e encorajou os escravos em todo o sul. Histórias da mulher misteriosa que repetidamente penetrou no território escravista e levou grupos à liberdade se espalharam pelos alojamentos dos escravos como um incêndio.
Senhores ofereceram recompensas cada vez maiores por sua captura, eventualmente chegando a 40.000 reais, equivalente a mais de 1 milhão hoje, mas ela continuou operando com impunidade. Sua missão mais audaciosa ocorreu em 1857, quando ela retornou a Maryland para resgatar seus pais idosos, Ben e Old Reed. Ambos estavam na casa dos 70 anos e mal conseguiam andar, o que os tornava candidatos aparentemente impossíveis para a extenuante jornada para a liberdade. Mas Harriet construiu uma carroça rudimentar, disfarçou seus pais como um casal inválido, sendo transportado para tratamento médico, e os conduziu com sucesso para o Canadá. O impacto psicológico nos proprietários de escravos foi devastador. Se uma mulher que eles descartavam como mentalmente deficiente podia repetidamente humilhar suas medidas de segurança, o que isso dizia sobre seu controle sobre as pessoas escravizadas? O sucesso de Harriet expôs a vulnerabilidade de todo o sistema, demonstrando que a resistência determinada poderia superar probabilidades aparentemente impossíveis. Quando a Guerra Civil eclodiu em 1861, Harriet imediatamente ofereceu seus serviços ao Exército da União. Seu conhecimento do território do Sul, suas conexões com pessoas escravizadas e sua reputação por operações secretas bem-sucedidas a tornaram inestimável como espiã e batedora. Ela liderou missões de coleta de informações atrás das linhas confederadas, fornecendo informações cruciais sobre movimentos de tropas e linhas de suprimento. Sua conquista militar mais espetacular ocorreu em junho de 1863, quando ela planejou e guiou o ataque ao rio Combahee na Carolina do Sul. Liderando uma força de 300 soldados da União, a maioria ex-escravos, Harriet orquestrou um ataque que destruiu as linhas de suprimento confederadas e libertou mais de 750 pessoas escravizadas. Foi a primeira operação militar na história americana planejada e executada por uma mulher. O sucesso do ataque demonstrou como os escravos reagiriam quando tivessem a oportunidade de lutar por sua própria liberdade. Centenas de homens antes escravizados se juntaram ao Exército da União imediatamente após o ataque, trazendo conhecimento íntimo do terreno e das redes de suprimento do Sul. O serviço militar de Harriet provou que as táticas da Underground Railroad poderiam ser adaptadas para a guerra convencional. Após o fim da guerra em 1865, Harriet continuou lutando pelos direitos humanos e pela justiça social. Ela estabeleceu escolas para ex-escravos na Carolina do Sul. Trabalhou com o Freedmen's Bureau para fornecer assistência a refugiados e defendeu o sufrágio feminino, ao lado de Susan B. Anthony e outras líderes feministas. Seu ativismo demonstrou que a luta pela liberdade se estendia além da abolição da escravidão para englobar plena igualdade e dignidade humana. Mas o período pós-guerra também trouxe profunda decepção. As promessas da reconstrução foram traídas por compromissos políticos, e o surgimento das leis Jim Crow criou novas formas de opressão para os afro-americanos. Harriet observou como muitos dos ganhos alcançados por décadas de luta foram sistematicamente minados pela violência supremacista branca e pela legislação discriminatória. Em seus últimos anos, Harriet estabeleceu o Harriet Tubman Home para afro-americanos idosos em Auburn, Nova York, fornecendo cuidados para idosos que não tinham apoio familiar. A instalação operava sob os princípios de dignidade e respeito que haviam guiado seu trabalho na Underground Railroad. Cada pessoa merecia cuidado e conforto, independentemente de sua capacidade de pagar. Quando Harriet Tubman morreu em 10 de março de 1913, com aproximadamente 91 anos, ela foi reconhecida como uma das figuras mais importantes da história americana. Frederick Douglass havia escrito sobre ela: "O céu da meia-noite e as estrelas silenciosas foram as testemunhas de sua devoção à liberdade e de seu heroísmo." Booker T. Washington a chamou de uma das pessoas mais corajosas deste continente, ou de qualquer outro. Seu funeral em Auburn atraiu centenas de enlutados, incluindo veteranos da Guerra Civil, ex-escravos e ativistas dos direitos civis que entendiam que estavam testemunhando o fim de uma era. A mulher que arriscou tudo para levar outros à liberdade foi sepultada com honras militares, um reconhecimento de seu serviço ao Exército da União e à causa da libertação humana. O legado de Harriet Tubman se estende muito além de suas conquistas individuais. Ela provou que pessoas comuns podiam realizar coisas extraordinárias quando motivadas por convicções morais e dispostas a sacrificar o conforto pessoal pelo bem maior. Seu sucesso
inspirou gerações de ativistas dos direitos civis, desde os escritores da liberdade da década de 1960, até os movimentos contemporâneos por justiça social. Historiadores modernos reconhecem Harriet como uma mestre da guerra de guerrilha, cujas táticas influenciaram o pensamento militar sobre operações irregulares e movimentos de resistência. Sua capacidade de operar eficazmente em território hostil, mantendo a lealdade e a disciplina de seus seguidores, oferece lições para qualquer pessoa que busque desafiar sistemas opressores. Talvez o mais importante, Harriet Tubman demonstrou que a liberdade não é um presente a ser concedido pelos que estão no poder, mas um direito a ser conquistado por aqueles com a coragem de reivindicá-lo. Ela mostrou que a resposta mais eficaz à injustiça não é a resistência passiva, mas a intervenção ativa em nome daqueles que não podem se salvar. Em 2020, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou planos para redesenhar a nota de $20 para apresentar a imagem de Harriet Tubman, substituindo Andrew Jackson, um proprietário de escravos e arquiteto do genocídio indígena americano. A mudança, embora atrasada por considerações políticas, representa um crescente reconhecimento de que a moeda americana deve homenagear libertadores em vez de opressores. Sua casa em Auburn tornou-se um parque histórico nacional, preservando o local onde ela passou seus últimos anos, provendo cuidados para afro-americanos idosos. A instalação continua operando hoje como um testamento de sua crença de que a liberdade deve ser acompanhada por dignidade e apoio comunitário para os membros mais vulneráveis da sociedade. Escolas, bibliotecas e ruas em toda a América carregam o nome de Harriet Tubman, garantindo que as futuras gerações aprenderão sobre suas contribuições para a liberdade humana. Mas o memorial mais adequado ao seu legado é a luta contínua por justiça e igualdade, que continua em comunidades em todo o mundo. Cada pessoa que arrisca a segurança pessoal para ajudar os outros. Cada ativista que desafia sistemas opressores. Cada indivíduo que se recusa a aceitar a injustiça como inevitável. Leva adiante o espírito que levou Harriet Tubman de volta ao território escravista 19 vezes. A mulher que começou como Araminta Ross, um pedaço de propriedade em uma plantação de Maryland, transformou-se em Harriet Tubman, uma das figuras mais importantes da história americana. Sua jornada da escravidão à liberdade e à libertação de outros prova que a coragem individual, sustentada pela convicção moral e apoiada por comunidades de resistência, pode de fato mudar o mundo. De pé naquelas ruas da Filadélfia em 1849, exausta e sozinha após sua fuga do cativeiro, Harriet não poderia ter imaginado o legado que criaria. Mas a visão que lhe veio no pântano de Delaware provou ser profética. Ela de fato retornou por eles repetidamente, até que centenas de pessoas escravizadas a seguiram para a liberdade. Ao fazê-lo, ela ajudou a destruir o sistema que havia mantido seu povo acorrentado, e criou um modelo de coragem que continua inspirando lutas por justiça em todo o mundo. Se esta jornada o comoveu, inscreva-se, curta, e comente qual parte da história mais o tocou. Seu engajamento mantém essas vozes vivas e inspira novos conteúdos sobre resistência e coragem.